Olá! Seja muito bem-vindo ao canal do PDE Studio. Aqui você aprenderá tudo sobre o mundo da prototipagem digital. No vídeo de hoje, nós vamos te ensinar em apenas 5 passos simples como você consegue preparar o seu arquivo para o corte a laser. Meu nome é Priscila Domingos e eu separei para vocês uma área que é no centro da cidade de São Paulo. Nessa área nós temos o Edifício Copan, a Avenida Ipiranga e também a Rua Major Sertório. Vamos agora para o primeiro passo, a escala. A nossa área ela está representada na escala 1:1. A nossa maquete nós queremos fazer na escala 1:500. Como que a máquina entende os nossos arquivos? Para cada unidade de CAD que representa 1 metro, a máquina vai entender 1 milímetro. Então, esse nosso arquivo que está na escala 1:1, para a máquina, ele está na escala 1:1000. E como que você coloca na escala? No nosso caso, nós queremos colocar a nossa maquete na escala 1:500. Para que você consiga alterar as escalas do seu arquivo, você precisa de um fator de escala. Nós disponibilizamos no nosso manual diversos fatores, que são os fatores mais comuns das maquetes. Para baixar o nosso manual é muito simples. Você precisa entrar no nosso site www.pdstudio.com.br. Nós vamos deixar o link aqui na descrição. Depois você entra na aba Corte a Laser e lá nós teremos 2 manuais. Um para o Illustrator e o segundo manual, que é o que nós utilizaremos hoje, que é o manual do AutoCAD. Uma vez baixado o seu manual, agora você precisa verificar qual que é o seu fator de escala. Aqui estão os fatores de escala disponíveis no nosso manual. O fator para a escala 1:500 é 2. Então, como que eu faço para deixar o meu arquivo com esse escalonamento de 2? Primeira coisa, sempre trabalhe no model. Então, a máquina só entende o arquivo que estiver no model. Então, não adianta escalonar suas peças no layout que a máquina não vai entender. O que você precisa fazer para deixar o seu arquivo na escala correta? Você vai selecionar o seu arquivo inteiro, você vai dar o comando Scale, apertar o botão Enter, clicar em qualquer lugar do seu arquivo, digitar o fator 2, que representa 1:500, apertar o Enter novamente. Você vai notar que seu arquivo mudou de tamanho. No nosso caso, ele cresceu 2 vezes para as 2 dimensões. Caso você queira saber mais ou menos qual é o tamanho que vai ficar a sua maquete, você pode selecionar o seu arquivo e movê-lo para dentro do nosso manual. Aqui no nosso manual, nós temos diversas folhas já desenhadas para você. Então, no nosso caso, a nossa maquete ela vai ficar numa A2. Passo número 2, curvas. Agora que a gente já está com o nosso arquivo na escala correta, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter certeza que nenhuma curva vai passar dentro do nosso lote. Por quê? Quando uma curva passa dentro do nosso lote, isso vai fazer com que lá no futuro, quando a gente tiver o nosso lote para colar nas curvas, aquele lote vai ficar em balanço. E a gente não quer que ele fique em balanço. Então, antes de você separar as suas curvas, sempre faça uma manipulação nelas, do modo que eu vou te mostrar aqui. Por exemplo, essa curva aqui, ela estava passando no meio desses 2 lotes aqui. O que a gente fez? A gente selecionou a curva, arrastou os pontos da curva para fora do nosso quarteirão, desse modo aqui. Assim, quando nós colarmos essas edificações na curva, elas estarão niveladas. Depois que você manipular todas as suas curvas, você vai ter um arquivo parecido com esse. Note que nenhuma curva passa no meio de nenhum lote. Assim, você não terá nenhum problema no futuro. Agora que nós temos todas as nossas curvas manipuladas, nós já temos que preparar o nosso arquivo para o corte. Como que a máquina entende o corte a laser? No nosso caso, nós faremos cortes e gravações. Para os cortes, todas as linhas ficarão em vermelho e as nossas gravações ficarão em azul, conforme o arquivo que nós temos aqui. Uma vez que todo o nosso arquivo já está nas cores corretas, nós já sabemos o que são curvas e o que são gravações. Então, nós temos um arquivo já em bloco para mostrar para vocês como que ficariam as curvas já separadas. Eu vou separar uma a uma para vocês terem um entendimento um pouco melhor. Começando da primeira curva, nós vamos separá-la. Note que a segunda curva, ela tem o desenho da curva de cima. Assim, quando você começar a colar suas curvas, você sempre terá uma referência para saber onde cada curva tem que ser colada.
Nossa terceira curva. Quarta curva. Quinta curva. Pronto, com todas as curvas separadas, você consegue verificar que uma curva vai encaixando em cima da outra e deste modo nós temos o nosso desnível. Neste nosso exemplo, a nossa maquete ela tem um buraco no meio. Depois, quando nós tivermos o nosso projeto prontinho, o nosso projeto ele encaixará nesse buraco. Então, dependendo de como você fizer o seu projeto no futuro, você não precisa necessariamente respeitar as curvas originais do terreno. Passo número 3, lotes. Agora que você já tem todas as suas curvas manipuladas, todas elas separadas, agora a gente vai começar a separar os nossos lotes. Pegando o nosso arquivo original, já nas cores azul e vermelho, nós colocamos todos os números de pavimentos de cada edificação. E também nós colocamos letras para identificar quais são os quarteirões. Vamos utilizar o quarteirão A para mostrar como que nós separamos as nossas pecinhas. Para iniciarmos a nossa separação, primeira coisa que você tem que ter em mente, cada pavimento tem em média 3 metros de pé direito. Então, o que você tem que fazer? Como nós estamos trabalhando na escala 1:500, o nosso fator de multiplicação que nós fizemos lá nas curvas é o fator 2. Então, você fazer o mesmo processo. Para cada pavimento que nós temos na nossa maquete, nós precisaremos vezes 2. Então, 3 metros vezes 2, 6 milímetros. Como nós utilizaremos o MDF de 3 milímetros para cada pavimento, nós precisaremos de 2 pecinhas por pavimento. Então, note que os 2 primeiros pavimentos, que são comuns de todo o quarteirão, eles são representados por 4 pecinhas, representando então 6 metros na vida real ou 12 milímetros na nossa maquete. Note que nós temos agora todas as nossas edificações já separadas. No caso da nossa maquete, nós iremos utilizar 2 materiais. O papel couro de 2 milímetros para as curvas e o MDF de 3 milímetros para as edificações. Aqui está o MDF de 3 milímetros e aqui o papel couro de 2 milímetros. Como é que você faz para colocar as suas peças dentro das folhas? Primeiro, você precisa copiar as folhas, ou você também pode desenhar em milímetros o tamanho da folha que você precisa. E depois, você vai colocar todas as suas peças dentro das folhas. Quando você tiver colocado todas as peças dentro das folhas, você vai ter mais ou menos um arquivo parecido com o nosso. Passo número 5, um dos mais importantes. Agora a gente vai otimizar o seu corte, porque você não quer que o seu corte demore mais do que ele deveria ou que ele tenha alguns errinhos no meio da trajetória, né? No nosso manual, nós temos 4 comandos muito importantes para o seu arquivo. O primeiro comando é o TXT Explode. Se você não aplicar esse comando no seu arquivo, a máquina não vai entender seus textos. Então, é sempre importante ter certeza que você deu esse comando. O segundo comando é o Explode. Com ele, você vai explodir todos os blocos que estiverem no seu arquivo. Assim, a máquina conseguirá entender todas as linhas que você desenhou. A máquina não entende blocos. O terceiro comando é o Overkill. Sempre que você faz o seu arquivo, às vezes pode acontecer de você ter linhas duplas. Quando você coloca um arquivo com linhas duplas na máquina, a máquina vai passar mais de uma vez na mesma linha. E você não quer que a máquina perca tempo ou às vezes até danifique o seu arquivo porque ela passou mais de uma vez. Sempre dê este comando para que seu corte seja mais rápido. Comando número 4, o Purge. O que o Purge faz? Ao longo do desenvolvimento do seu arquivo, às vezes algumas linhas ficam perdidas no seu arquivo. Ele vai pegar todos os resíduos de linhas que você não está utilizando e ele vai apagá-las. Então, consequentemente, seu arquivo vai ficar mais leve. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, dê um joinha, se inscreva e compartilhe esse vídeo com todo mundo. E não se esqueça de ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que nós iremos postar sobre produção digital. E se você for alguma dúvida, deixe seu comentário que a gente vai te responder. E se você ficou com alguma dúvida, deixa... Pode ir.